Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre meu primeiro turn point. Espero que esse podcast me encontre muito bem. Já quero deixar nosso WhatsApp para que você mande alguma mensagem. E o DDD é 22 99 222 1003. Manda sua mensagem, hein? Que eu quero responder lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre um pouquinho da minha história. Porque algumas pessoas que vêm falando com a gente aqui no podcast, né, vêm pedindo, né, para que eu conte um pouco da minha história aqui, e eu quero aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre essa minha primeira virada, né, e a primeira virada que eu quero trazer para vocês aqui foi quando, né, eu saí da CLT e resolvi empreender mesmo, sabe? Decidi que não queria mais trabalhar de carteira assinada. Então, para quem não sabe o que é CLT, né? Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero mostrar para vocês, né, o que aconteceu, contar para vocês o que aconteceu. E tá tudo bem, se você quer continuar sendo CLT, não tem problema nenhum. Mas vale como exemplo aqui, né, para os grandes desafios que qualquer ser humano e profissional tem ao longo da vida. Bom, primeiro eu gostaria de colocar uma coisa aqui que eu acho que é bem interessante e é uma coisa que eu sempre percebi em mim, que eu sempre gostei de sempre fazer algo a mais no sentido de eu tinha um trabalho, mas eu sempre tinha algum tipo de bico. Eu gostava de fazer... o que é bico, né, Fernanda? Fala pra gente. Eu sempre gostava de fazer um serviço extra. Pra você ter ideia, eu já fui animadora de festa infantil. Nem sei como é que eu consegui ser animadora de festa infantil, gente, mas eu já fui. Me vestia de palhaço e ia animar a festa de criança. Isso há muito tempo atrás, tá? Muito tempo. Tinha uma colega de trabalho que fazia também. Lembro que a vovó costurou minha roupa de palhaço e lá fomos nós animar as festas infantis aqui na cidade. Foi um tempo muito bom. E eu tô lembrando disso, né, para trazer isso, né, à tona. Eu sempre gostei de fazer mais de uma coisa. E às vezes eu ajudava em festas da cidade, a minha madrinha. Então, assim, sempre gostei de estar fazendo alguma coisa, sabe? Isso sempre para mim foi importante. Então, tinha um trabalho, tinha faculdade, estava fazendo alguma coisa no final de semana. Isso para mim era interessante. Não fazia direto, né, porque me cansava muito, mas sempre que eu podia, eu estava fazendo. E o que aconteceu, né, para eu migrar da CLT para essa questão do empreendedorismo, de ter de ir para minha própria estrada e entender o que eu queria fazer. Como é que eu virei consultora de RH, né? Eu virei consultora de RH porque eu trabalhava numa indústria aqui da minha cidade. Eu estava estagiando, estava terminando a administração, estava estagiando nessa indústria. E aí eu fui chamada para ir para o setor que na época era DP, e a pessoa que estava ali queria transformar esse setor em RH, Recursos Humanos. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em Recursos Humanos, que eu estava muito em dúvida, antes de ser chamada para trabalhar nesse setor, se eu fazia marketing ou RH. E aí acabei fazendo RH. Bom, a partir daí, quando eu terminei, né, a pós, eu quis muito atuar com treinamento, sempre foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. E eu precisava ter experiência na área, né? Isso ia ser muito importante para a minha trajetória. Saí dessa indústria logo depois de um tempo, de 2, 3 anos, e uma amiga me deu a oportunidade na Microlins, da minha cidade, comecei a dar aula. E dar aula é muito bom, né? Eu aprendi muita coisa, aprendi muito, sabe? É muito importante quando a gente, né, se coloca à frente de um projeto e
e tenta fazer o nosso melhor, né? Porque você tá na frente de um público, né? Eu nunca tinha dado aula, gente. E aí foi um passo muito importante, desafiador na minha vida. E eu aprendi muito nesses anos todos que eu trabalhei lá na Microlins. Bom, chegado um tempo, né? Eu casei, eu engravidei e eu tive a Ana Júlia, que é minha filha, que hoje está com 14 anos. E naquela época eu já trabalhava com CLT, né? Eu trabalhava de carteira assinada e fazia algumas consultorias. Então aparecia para mim às vezes alguns pedidos. Fernanda, me ajuda aqui que eu tô com um problema aqui na minha empresa, faz esse trabalho aqui para mim. Eu ia e fazia, não era direcionado para RH, mas era mais direcionado para gestão, mas eu ia e ajudava aquele empresário e aquilo foi acontecendo de forma recorrente na minha vida. E com a vinda da Ana Júlia, né, toda mulher sabe, né, o que é quando o filho sai da barriga, né, porque enquanto está na barriga tá tudo controlado. Saiu da barriga, as coisas mudam um pouquinho, sabe? E eu comecei a pensar, né, sobre a criação da Ana Júlia, o que estava acontecendo e que eu precisava dedicar parte do meu tempo para esse projeto, né? Esse projeto lindo chamado Ana Júlia. E aí tomei a decisão de sair da CLT e ficar com as duas consultorias que eu tinha na época para poder ter mais tempo com a Ana Júlia, mais tempo de qualidade, poder acompanhar melhor, né, o processo de desenvolvimento dela. E assim foi feito. Não foi uma decisão fácil, mas eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu pude tomar naquela época. E aí começou a minha trilha, né, de fato empreender. E de me livrar entre aspas, tá, gente? Porque assim, o que acontece quando a gente pensa em CLT? A gente pensa nos benefícios. Então a gente pensa em 13º, a gente pensa em férias remuneradas, né, vale alimentação, vale refeição, vale combustível, outros benefícios aí que as empresas, né, possam dar. Isso é bem legal, bem interessante, né? Eu trabalho com isso. Eu sei que é importante para as pessoas, mas assim, um trabalho que eu tive que fazer muito comigo é de que isso não era tão importante quanto o meu tempo com a minha filha, por exemplo. Né, o meu tempo com a minha filha valia mais do que esse pacote de benefícios, por exemplo, se eu tivesse na época, que não era o caso. E mudar a minha mentalidade, né? Mudar a minha mentalidade de ter um salário fixo todo mês e querer trabalhar por projetos, por treinamentos. Então isso vem também, né, da gente trabalhar a nossa mentalidade, nosso mindset, o que a gente quer. Porque com certeza, gente, sempre vai ter gente para falar: nossa, se fosse você, tinha ficado lá com o que é certo. Outras vão dizer: não, tá certo, tem que arriscar. Então, a gente precisa seguir o nosso coração, né? O que mais faz sentido? Porque, por exemplo, na minha família, eu tenho pessoas que na época empreendiam, sabe? Estavam só empreendendo. As pessoas tinham carteira assinada ou eram concursadas, né? E na minha época, isso que era o legal mesmo, sabe? Era ser concursado de um banco, por exemplo. Ou trabalhar numa empresa muito boa da cidade, a maior, e por aí vai. E aí eu senti, né, nessa época, que a Ana Júlia já estava quase com 3 anos, que eu precisava me dedicar também mais a ela e ao trabalho. E a consultoria ia me trazer isso, né? Eu poderia trabalhar e poderia ficar tempo com ela, mais tempo com ela, né? Eu ficava trabalhando no CLT, que tinha que cumprir uma carga horária de 44 horas semanais, e isso me tirava bastante tempo de ficar com ela. Então, esse provavelmente, e com certeza, foi o primeiro turning point, assim, da minha carreira hoje, né? Quando eu olho para trás. E eu não sei se você que está me escutando está passando por algum desafio parecido, mas é importante olhar para sentir o que o teu coração está dizendo para você, né? Eu sei que não é uma decisão fácil, eu sei que muitas vezes a gente não tem apoio. Vale dizer aqui que na época o meu marido me apoiou bastante, né? Mas eu sei que nem sempre todo mundo tem esse apoio. Mas é importante olhar, gente. Eu sempre falo sobre isso, né? Sobre olhar o que a gente está sentindo, o que a gente quer fazer.
porque aparentemente pode parecer, sabe, impossível, inviável, ninguém nunca fez isso, eu não conheço ninguém que fez, ou eu conheço pouquíssimas pessoas que fizeram, então será que vai dar certo comigo? Mas só tem um jeito de saber, gente, é testando, é indo fazer, não tem outro jeito. E vai ser molezinha? Não, que molezinha você não tá no pudim. Nunca vai ser molezinha, nunca vai ser fácil, mas eu acho que a gente precisa olhar pro que a gente realmente deseja, né? Qual é o porquê disso, ou por quem? Né? Na época, o meu porquê foi pela Ana Júlia. E não me arrependo disso, tá? Volto a dizer. E se eu tivesse me arrependido, eu falaria aqui com certeza para vocês. Não teria por que eu não dizer isso. Mas afirmo também de novo, é muito desafiante. É muito desafiante ter os nossos próprios projetos, pensar sobre eles, vendê-los, oferecê-los. Enfim, é sempre desafiante. Mas é um lugar que eu gosto de estar. Por mais desafiante que seja, por mais que me ensine muito, por mais que eu tenha que estar sempre estudando, que também é uma coisa que eu amo fazer, estudar, é estar em ambientes onde eu consigo aprender, eu consigo praticar, sabe? Isso é muito legal. Então, vale a gente olhar para isso, sabe? Vale a gente se permitir, principalmente agora, de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente passou da pandemia, pós-pandemia, é olhar para o que a gente está sentindo e olhar para onde a gente tem que ir, sem ser só racional, sabe? O tempo todo racional. Eu venho de uma cultura que as pessoas tinham que ser só racionais, é onde eu ganho mais, onde eu tenho mais benefício, onde eu tenho mais vantagem, né? E vantagem monetária só. E cadê? Cadê os valores? Né? Cadê o bem-estar? Cadê sua saúde? Cadê o seu tempo bem utilizado? Cadê a qualidade de vida? Isso não contava. As pessoas não falavam sobre isso. Hoje isso tem vindo muito à tona, de novo, principalmente, durante a pandemia e pós-pandemia, porque as pessoas começaram, né, a revisitar as suas vidas, a olhar, poxa, isso daqui estava bom, não, isso aqui estava muito ruim, não dá para continuar assim. Como eu mudo, como eu consigo melhorar, ou como eu consigo mudar isso que está acontecendo na minha vida, porque isso não está mais fazendo sentido. Então, esse olhar é importante. Queria que você agora aproveitasse, né, esse podcast e começasse a pensar sobre os turn points da sua vida, sabe? Quais foram os momentos de grande virada, assim, que você falou, nossa, isso daqui, a partir desse ponto, minha vida mudou de verdade. Eu fui para um outro nível. Queria que você pensasse sobre isso, porque isso é importante, porque às vezes um desafio que você está passando hoje, que às vezes você está cabisbaixo, está triste, está desmotivado, quando você olha lá atrás um desafio, um grande desafio que você passou, e você vê tudo que você colheu, e você fala, nossa, valeu a pena, vai te dar estímulo, vai te dar força para você passar pelo que você está passando hoje, sabe? E olhar que é possível. Então isso é muito legal, a gente poder revisitar o nosso passado, olhar hoje com outro olhar, né? Porque você tá mais experiente, e aí você consegue entender também, né, gente? Isso é importante. As decisões do passado, você tomou, eu tomei, com conhecimento e a consciência que eu tinha naquela época. Sabe? Se não foi a melhor decisão, sabe? Acolha, respeite, que foi o melhor que você podia ter feito naquela época. Então não é para ficar se cobrando, para ficar se vitimizando, coisa do tipo, não, é para olhar mesmo, sabe? Com respeito, com acolhimento, que foi o melhor que você podia ter feito, e ponto final. E olhar para esses movimentos de viradas assim importantes da nossa vida, né, faz com que a gente, né, se sinta mais energizado, fala, nossa, que legal que eu fiz aquilo, né, que bom, ou poxa, que chato que eu cometi aquele erro, mas agora eu aprendi, né, e eu não vou mais cometer esse erro, que bom que foi lá atrás, né, eu era adolescente, e vou fazer o quê, né, e agora eu tenho essa consciência que eu não posso cometer mais esse erro. Então, eu acho isso muito importante, a gente poder olhar para a nossa vida e identificar esses pontos de virada e poder contar para as pessoas, né? Isso é muito legal, porque às vezes tem alguém que está passando por um desafio parecido, igual ao seu, quando você conta,
né, você de alguma forma estimula essa pessoa a ver que é possível, né, que pode estar parecendo que é muito ruim, mas no final vai dar bom, vai ser legal. Então é a gente poder olhar um pouco sobre isso. Eu espero que esse podcast possa te ajudar aí a enfrentar os seus desafios. Se fez sentido, manda pra gente o WhatsApp, me conta, vai ser um prazer poder responder a sua mensagem no WhatsApp, faço questão de responder, tá bom? Então manda uma mensagem pra gente aí pro DDD 22 99 222 1003 ou sobre algum assunto que você gostaria que eu falasse aqui, também acho legal, as ideias são sempre muito, muito boas, sempre muito válidas, então é legal vocês estarem conversando aqui comigo através do WhatsApp. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre meu primeiro Turn Point do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso-ed.com.